O Erques Romano, ele é palestrante espírita, mora em Rondônia, e ele é vice-presidente da Federação Espírita de Rondônia, vice-presidente do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, e também é coordenador da área mediúnica da Federação Espírita do Estado. Então, nós convidamos agora o nosso irmão para que ele possa fazer a apresentação a nosso público presente e também aqueles que nos assistem remotamente pelos canais virtuais. Funcionando já? É só apertar aqui. Onde? Aqui. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, é com muita alegria que aqui compareço, né, acolhido por esses corações amorosos, tendo recebido o convite para a grande honra de participar mais uma vez do Conversando sobre o Espiritismo. E, olhando daqui de cima, eu sinto o mesmo carinho e a mesma serenidade da outra vez. Por isso, agradeço mais uma vez a espiritualidade amiga que dirige essa casa, aos nossos irmãos Mário e Divaldo, e a equipe que propiciou a minha presença aqui hoje. Que Deus nos abençoe e que Jesus esteja conosco. Muito obrigado, Hércules. Então, agora eu vou passar a palavra a Divaldo Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Gostaríamos de fazer algumas referências ao atendimento fraterno. É provável que alguns dos nossos frequentadores não saibam que nós temos atendimento fraterno, terapêutica evangélica diariamente, todos os dias, pela manhã, à tarde, nós temos um grupo de dedicados atendentes fraternos que podem dialogar conosco, atender às nossas questões espíritas, à nossa problemática, e também através da internet. Aqueles que tiverem interesse podem procurar o atendente fraterno, ou nos dias de reunião, terças, quintas e sábados, no mesmo horário que eu estou atendendo aqui, um grupo está atendendo noutra sala as pessoas que têm problemas. A razão da minha advertência é que, às vezes, eu fico muito sofrido por não dispor do tempo necessário para atender as pessoas que me buscam. A fila de autógrafo, de abraços, de contato, infelizmente ou felizmente, é sempre muito grande e não dá tempo de uma conversa de 2 minutos, porque eu chego 1 hora antes e, se dedicarmos 2 minutos a cada pessoa, só poderemos atender 30, e às vezes a fila tem 150 pessoas. Então, gostaríamos de lembrar que o atendimento fraterno não é somente feito por mim. Eu estou de malas arrumadas para viajar. Então, nós temos companheiros, psicólogos, psicoterapeutas dedicados, porque a grande maioria dos atendimentos fraternos são atendimentos psicológicos, dramas da atualidade, a grande problemática da ansiedade. Há 90%. Aqueles que me buscam, que querem falar, em ansiedade, drama familiar, são fenômenos de natureza sociológica da atualidade. E o máximo que eu posso fazer é dar uma síntese, mas o atendente fraterno demora-se, dialoga longamente, faz a recomendação dos livros que devemos ler. Naturalmente, quando se trata de um problema espiritual, eles encaminham o paciente para mim. Já tendo sido feita aquela abertura, o diálogo, o que é o espiritismo, como é que funcionam as leis da divindade, me fica muito mais fácil concluir com a terapia espírita,
do que pegar uma pessoa que nunca ouviu falar nada do Espírito Santo. Não sei porque sofro. Eu normalmente ofereço o livro dos Espíritos, para que a pessoa saiba. Porque no livro dos Espíritos tem 1019 perguntas. No atendimento fraterno eu só posso atender uma. E a pessoa leva para casa para meditar. Desta maneira, também me preocupa transformar o nosso atendimento numa questão muito habitual de feitiçaria, de consulta paga, a pessoa passa na porta, entra, fazer uma consulta, eu ando com dor de cabeça, o que é que eu faço? Não é exatamente esse tipo o atendimento fraterno comigo, com Chico Xavier, com Antônio da Silva, com Margarida. Não. Porque as problemáticas em minha vida são tão complicadas. O que deverei fazer se eu sinto a presença de espíritos perturbadores? Os médicos não encontram a causa da minha enfermidade. A que deverei recorrer? Acabo de passar por um drama. A minha família despediu-se de meu pai, de meu irmão. Meu filho suicidou-se. A minha filha está vivendo um momento muito trágico. Essas são questões típicas de um bom atendimento fraterno. Mas, por exemplo, a pessoa ouve dizer teu atendimento fraterno, vem, entra na fila e diz assim, me diga alguma coisa. Eu digo assim, você é tão simpático, mesmo que não seja, eu faço a caridade. Já é um atendimento fraterno. Mas não é isto. Isto vira um tipo de brincadeira. Eu vou lá para o atendimento. Vou perguntar se os guias podem me ajudar na minha unha encravada. Não, o Espiritismo é uma coisa muito séria. É uma filosofia de vida. E para vivermos a filosofia de vida, é necessário conhecer a filosofia. Como é que eu posso viver uma coisa que eu não sei o que é? Como é que eu posso buscar o apoio dos espíritos se eu nem sei que eles existem? Então, Allan Kardec, prevendo isso, disse, antes de tornar qualquer pessoa espiritista, faça dela espiritualista, que primeiro acredite na imortalidade, para depois acreditar nas consequências da crença da imortalidade. Então, essa nossa proposta é um convite à reflexão, para que procuremos os nossos atendentes, são selecionados, fazem curso, não são pegados ao acaso. São pessoas que já resolveram, na medida do possível, os seus problemas, mas que também têm problemas. Em alguns casos, eles preferem encaminhar o paciente para mim, pelo fato de não terem a sensibilidade da clarividência, da audiência. E então já me encaminham, olha, eu vou lhe aconselhar isto. Agora procure Divaldo, diga que eu mandei para completar o atendimento. E estamos ali às ordens, sem pressa. Não tenho pressa absolutamente, porque a partir das 18h45, esse tempo é dedicado 3 vezes por semana, porque em outros horários também não tem mais tempo. E aos 95, dizem que é 96 em maio, já não há oportunidade, eu tenho que correr muito, porque a mala está arrumada. Minha mãe era uma pessoa singular, e sempre que ela adoecia, depois dos 80, ela me perguntava assim, meu filho, pergunte a Joana de Ângeles, nosso guia espiritual, se já está na hora de eu morrer. Eu disse, mas mãe, eu não vou perguntar uma coisa dessa. Ela não vai me responder. Os espíritos nobres não entram em quinquilharias, em bobagens. Mas a hora de eu morrer é uma bobagem, porque vai morrer. Para que saber a hora, qual é a vantagem? Pergunte. Eu ficava entre a cruz e a espada, porque eu adoro minha mãe. E um dia eu perguntei, eu disse, minha irmã, mãe está muito doente, e ela me pediu para lhe perguntar se é na hora dela ir embora. Aí Joana sorriu, para minha surpresa, e disse, diga a Ana que ainda não é agora. Eu digo, nossa. Aí ela falou que não é agora. Não disse? Não custa nada você perguntar. Ela não entendia de doutrina. E eu não podia fazer isso só porque ela é minha mãe. Porque a regra de Deus é para todos. Passaram umas 5 ou 6 vezes. Veio a gripe asiática,
aquela pandemia. E então ela se contaminou. Me chamou e disse, Di, pergunte a Joana se já está perto. Eu não discuti mais. Eu sabia que Joana era sua protetora. Digo, olha, minha irmã, ela, nem disse quem era, está preocupada se vai morrer, está muito abatida, está com 86 anos. Eu acho que está na hora, mas o que a senhora acha? Diga a ela que é desta vez. Já me deu um aperto do coração. Eu sabia, mas uma coisa é saber e outra é sentir. Então, eu disse, muito bem. E disse a ela, olha, mãe, Joana disse que essa doença vai levar a senhora para o mundo espiritual. Quando? A velhinha era uma banqueira, queria tudo. Eu perguntei, minha irmã, quando? Ela disse, muito em breve. Mãe, ela disse, muito em breve. Mais breve de espírito, meu filho, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. É dentro de uma semana, dentro de um dia, tal. Eu aí não aguentei. E perguntei, mas mãe, por que a senhora quer saber? Ela disse, pelo seguinte, eu já estou toda arrumada, mas ainda não botei todas as roupas da viagem. Porque se eu ficar toda arrumadinha, Deus diz assim, já que a velha está pronta, que venha. Então, eu estou deixando as coisinhas para o fim, quando aí eu já sabendo, eu coloco. Eu disse, mas a velha é astuta. Aí eu disse, ela quer saber exatamente quando. Dentro de 3 dias eu venho buscá-la. E eu disse, olha, mãe, ela falou que esta semana, aliviei, né? Esta semana que a senhora vai se libertar. Ela disse, muito bem, meu filho. Quando você sentir que está perto, me dê um sinal. Eu disse, mas para botar o último lenço. Ela guardou um lenço espiritual para chorar no além. E foi comovente, porque ela foi piorando, o organismo muito debilitado. E eu próprio já pedi a meu Deus que ela sofra menos, que tenha um suave desencarnar, que seja uma viagem agradável, porque é horrível a gente ver e não poder fazer nada. Somente saber que está chorando, sofrendo, para ficar ao nosso lado, mas isso não é amor, isso é desequilíbrio. Se a gente ama ao outro, liberte. Quem ama, liberta. E então, 3 dias antes, ela disse assim, Di, eu acho que está chegando a hora. Será que é hoje, meu filho? Eu disse, olha, mãe, eu não vou perguntar mais. Pergunte. Você não pode desobedecer a sua mãe. Era a doutrina espírita maternal, não é do espiritismo de Allan Kardec. Aí eu perguntei, minha irmã, ela quer saber se é hoje. Joana disse assim, diga que não tenha pressa, não. Mas está muito perto, já estamos preparando-a. Ela já está vindo aqui na hora do sono, já estamos mostrando para onde ela vai, está tudo organizado. Mas ela tem ainda muita energia, esta energia, este fluido cósmico, que dá vida à vida, às vezes prolonga para o bem. A pessoa elimina até uma chama que acaba por falta de combustível. E então eu disse a ela, passou o dia fatal, não era. Passou o outro dia, pela manhã, Joana me disse, fique o tempo todo junto de sua mãezinha, porque às 11 horas, nós iremos desligar os últimos liames. Eu fiquei amargurado, porque sempre é uma dor. Mas, como para a minha imortalidade é uma certeza, eu não tinha o direito de prendê-la. E então eu fiquei sentado, ali ao lado, contando história, conversando. Quando foi mais ou menos 9 horas, ela disse assim, meu filho, que horas são? Eu disse, 9 horas. Ela disse, é hoje. Eu disse, mas como é que a senhora sabe? Você nunca ficou conversando comigo esse tempo todo? Você está aqui para se despedir. Eu disse, é verdade. Ela disse que daqui a pouco a senhora vai viajar. Ela disse, sabe por quê, Di? Porque eu estou vendo o seu pai. Seu pai está aqui. Ele está dizendo, Ana, venha logo. Que negócio é esse? Meu pai não era nada machista, está se vendo. Venha logo, eu estou esperando você. E ela diz assim, mas não é eu querer, Chico. Meu pai chamava Francisco. E estou vendo, meu filho, a sua irmã Nair.
Foi uma irmã que se suicidou no dia 11 de novembro de 1939. E esta conversa era 19 de fevereiro de 1972, 33 anos depois. E então ela me disse com os olhinhos verdes, eu tenho uma inveja terrível dos olhos dela, antes de morrer eu vou usar lente verde, nem que seja para botar no cadáver. E quando aparecer um médium vidente, e que ele não sei, é um espírito de olhos verdes, eu vou ver que ele é mistificador. Pois bem, então eu vi que ela chorava. Eu disse, mas a senhora está comovida, mãe? Ela disse, meu filho, duas coisas. Primeiro, Nair, ela está aqui, e eu estava vendo, estava no quarto com o Nilson, com minha outra irmã e ela. E Nair estava dizendo, mãe, venha logo, eu não aguento mais sofrer. Para quem quer se suicidar, eu vou lembrar que minha irmã havia passado 33 anos sofrendo no além, por aquele motivo do qual ela queria se libertar. Se ficasse na terra, se libertava numa semana. Mas ela antecipou, esperou 33 anos. Venha, mãe, para a senhora fazer cafuné na minha cabeça e eu descansar. Porque o espírito mau, que a perseguia, continuou perseguindo-a no além-túmulo. E nada afastava. E ela corria, desesperada, gritando, sofrendo. E ele ao lado, chibateando-a. Não queria morrer, miserável. Eis aí a morte. Ninguém tem o direito de interromper a vida, nem ninguém foge do seu próprio karma. Então, Nair, meu filho, está pedindo. E eu tenho que ir socorrer sua irmã. Nesse momento, ela parou e eu vi chegar o Dr. Bezerra de Menezes e uma equipe de amigos espirituais. E começaram a trabalhar nesta parte da cabeça, o centro coronário da coroa. É o centro em que a pessoa está ligado, não é o umbigo, como se diz. É esta parte. Aparece um cordão fluídico, como se fosse de algodão, e vai esgarçando até romper. Não há uma ruptura rápida. Quando há, o espírito se perturba, porque vai jogado de uma condição a outra, de um clima psíquico e físico a outro, porque a lei de gravidade funciona lá também. Nós estamos sob a ação do sistema solar, e as leis são as mesmas. Muito bem. Então, o doutor Bezerra chegou e começou a desenovelar, e de vez em quando ela tinha uma dificuldade respiratória, estava começando a morte. E aí ela me disse, eu já contei isso aqui, meu filho, você não sabe que saudade eu vou ter de você e da sua irmã. Assim que eu despertar, eu vou pedir a Deus para voltar, para tomar conta de você. Esta é uma mensagem às mães que eu ofereço. Eu disse, mas mãe, a senhora agora merece repouso. A senhora teve uma vida de lutas, nunca teve uma empregada, uma auxiliar. Tomou conta de 13 filhos, teve 2 abortos naturais. 13 filhos a senhora criou. Deus reservou, segundo Joana me disse, um lugar maravilhoso para a senhora. E ela me disse, arquejante, o melhor lugar do mundo para uma mãe é junto dos filhos. Você acha que eu vou deixar você e sua irmã sozinhos? Eu disse, mãe, eu tenho uma família universal. Eu gosto muito de gente. Muita gente não gosta de mim, mas é natural. Mas aqueles que me querem bem, querem-no mais do que a minha família. Porque eu convivi mais com aqueles irmãos da fraternidade do que com a minha família. Eu saí de casa aos 17 anos, estou com 95. Convivi com minha família muito pouco. Meu irmão mais próximo era mais velho do que eu, 5 anos. Nunca brinquei com ele, ele brincava com outro grupo. Então eu disse, mãe, eu tenho tantos corações amigos. Ela disse, você tem, mas eu só tenho vocês como filho. Assim que eu desencarnar, eu vou voltar. Eu, então, muito emocionado,
com o nó na garganta, disse assim, não volte, mãe. E ela era tão formidável que me disse assim, meu filho, você vai discutir com sua mãe morrendo? Era chantagista. Eu aí disse, volte, então a senhora volte. Ela sorriu. Meus amigos, a morte é uma bênção para o justo, para quem na terra experimentou o resgate das suas dores, para todo mundo que procede bem. Porque ela disse assim, Deus te abençoe, meu filho. Tudo que você me disse é verdade, porque a nossa família está aqui. Eu estou vendo o André, era um irmão dela que eu conheci. Foi o único familiar de meu pai e de minha mãe que eu conheci, foi tio André. Ele está aqui, está bonito, Di. Tomara que eu fique mais bonita, eu digo, a senhora é linda. Aí ela encostou a cabeça, minha irmã começou a chorar, e eu disse para ela assim, chore com educação. Ela era muito nervosa, eu digo, nada de fazer qualquer cena. Mãe não merece. Ela disse, mas o que será de mim? Eu disse, morrer também. Todos nós vamos morrer. Então tenha paciência, porque ela vai tomar conta de nós. Eu a vi como quem sai do corpo, mas de uma forma peculiar. A parte inferior começou a subir, um molde absolutamente igual. Os extremos, e daí a pouco ela flutuava deitada sobre o corpo com esta parte ligada ao espírito. Então o doutor Bezerra chegou, desmanchou, e aquela parte superior balançou, ele segurou e a pôs de pé, a lei da gravidade. Porque o espírito tem um peso, não é uma coisa imaginária, é uma energia que tem um peso. Esse peso foi medido por parapsicólogos da Universidade de Uppsala, na Suécia. Pesa 18 gramas. E os cientistas ficaram sem saber. É o perispírito. É o modelo organizador biológico que Kardec disse que era o corpo intermediário, semimaterial. O peso é deste corpo. Eles estudaram mais de 500 pacientes colocados numa cama elétrica, que era uma balança, para medir quando dava o último suspiro, o peso. Então, eles diminuíam os líquidos que a pessoa eliminava, suor, fezes, lágrimas, o que fosse, e todos, criança, idoso, saudável, doente, 18, 0, gramas de peso. Pois bem, então ela ficou assim em pé e eu olhando. Então ela sorriu e disse, Di, você está me vendo, meu filho? Eu disse, estou, mãe. Ah, meu filho, eu vou voltar. Assim que Deus me permita, eu vou voltar. Muito bem. Daí a 10 dias, eu estava no Paraná, na cidade de Castro, perto de Ponta Grossa. Era um domingo pela manhã. Fazia 8 dias, ela morreu no domingo de carnaval. E então, eu estava proferindo uma palestra no Centro Espírita. E, de repente, quando eu me voltei, ela estava em pé, com um vestido cujo tecido eu lhe havia dado. Meu primeiro salário foi comprar um vestido de seda branca com ramos azuis. Com esse vestido, que minha irmã costurou para ela, ela pediu para tirar uma fotografia. É a única fotografia naquele tempo, era muito difícil fotografia, que nós temos dela. E então ela apareceu com o vestido. Ela só vestiu uma vez e guardou para vestir depois de morta. Então, minha irmã vestiu-a. E ela me aparece e me mostra. Eu, então, tive um choque. Quando eu a vi, assim, fisicamente, entre aspas, então eu disse assim, mãe. E ela fez, continue a palestra. E diga a eles que a vida continua. Eu acho que foi a melhor palestra que eu já fiz. Porque ali estava a vida. E aqui estava o intermediário entre os dois estados da vida. Era a mesma vida, era minha mãe. O cabelinho branco partido no meio, a polpazinha que minha irmã fazia nela,
o vestido abotoado, o sorriso, os olhos verdes. E então ela veio, me abraçou e disse: nunca, meu filho, nunca nos separaremos. E, de fato, desde 72, 51 anos, que ela me aparece todos os dias. Todos os dias. Não dá folga, não dá tempo a sentir saudade. Então, o atendimento fraterno é para contar essas coisas ao paciente, para dizer que não tenha medo, para falar dessa doutrina santa. Quem é de nós que não tem saudades de alguém querido que já desencarnou, ou de alguém que está esperando a morte? Tem um câncer do pâncreas, é incurável, é rápido, tem um processo degenerativo, tem um derrame cerebral, uma parada cardíaca. Então, todos nós estamos mais preparando-nos para lá do que para ficar. Eu, toda noite, quando me deito e faço a minha prece, ela me aparece e diz assim, sorrindo de ir, ore, porque você vem para cá e não sabe se vai voltar. Então, eu digo, mas eu quero voltar ainda. Mas Deus é que sabe, não é? E quando eu acordo de manhã, que abro o olho, já orou? Eu digo, mãe, estou chegando agora, ore, porque você não sabe se vai acompanhar o sol até o entardecer. Isto é vida. Então, gosto de deixar essas instruções, essas lembranças e esse carinho dos nossos seres amados. Todas as mães, Chico Xavier chegava a dizer, a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Todas as mães estão sempre conosco. Não é necessário ver para crer, é somente sintonizar. É uma questão de sintonia. Eu não sinto nada. Tente. Como é que você quer sentir? Quer sentir um empurrão? Quer que o Espírito apareça? Olha eu. Não. É toda uma sintonia. Para isto, eu renunciei a quase todos os prazeres da vida para pensar só nisso, para sintonizar. Não sei nadar, só sei andar em bicicleta. E a primeira vez que andei, a meninada foi toda atrás de mim, foi uma queda coletiva. Não me fez falta nenhuma, mas me abriu canais que todos têm e estão enovelados, precisando que meditem, não se desesperem, não imponham paixões, aprendamos a receber as leis. E assim, então, passemos agora às nossas perguntas, porque o tema da noite, que eu gostaria de lembrar, era esse atendimento fraterno de minha parte. E vamos ao atendimento das perguntas. Então, vamos dar início agora ao nosso conversando, segunda parte, respondendo às perguntas que nos foram formuladas. E eu tenho aqui a primeira pergunta para você, Hércules. O que nós podemos fazer para nos afastar de espíritos que perturbam nossas vidas, sejam eles encarnados ou desencarnados? Eu tive já um empréstimo que o Divaldo ofereceu há pouco, né? Ele acabou de falar que é uma questão de sintonia, né? E a sintonia pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Estamos conectados, é da lei, né? O universo todo está conectado. A solidariedade que tanto aprendemos nos ensinamentos de Jesus e de outros grandes mestres é da própria lei. O universo é solidário. Nada está separado de nada. Estamos interligados no macro, no micro, na matéria, no espírito. E tudo é uma questão de vibração e sintonia. Então, se porventura, né, há indicativos em nossas vidas da intromissão de inteligências, de espíritos, sejam desencarnados, né, aqueles que oferecem talvez maior dificuldade de percepção, porque nem todos têm a sensibilidade tão aflorada para, de uma maneira consciente, perceber isso.
mas também, como a pergunta sugere, seja a intromissão, a interferência, a influência de encarnados, é uma questão de avaliar o que nós estamos cultivando em nossas vidas, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos e em nossos atos, que está possibilitando essa sintonia com esses espíritos, como disse a pergunta, encarnados ou desencarnados. Se as pessoas do mundo espiritual ou as pessoas do mundo carnal, que estão no meu entorno, que fazem parte da minha vida, causam perturbação em minha vida, é preciso procurar saber se a perturbação não está na minha vida atraindo esses que somam e que causam a perturbação. Então, Kardec e os nossos amigos espirituais, nossos benfeitores espirituais, por meio de várias obras, né? Nossos instrutores encarnados, como nosso irmão Divaldo, têm dito de várias maneiras, em vários momentos, isso. Tudo é uma questão de afinidade e sintonia. Então, dito isso, é preciso fazer as melhores escolhas. E, indiscutivelmente, a melhor escolha continua sendo Jesus. Se queremos, como nos ensina Kardec no Livro dos Médiuns, estar afastado dos maus, precisamos buscar a companhia dos bons. Obrigado, Hércules. Divaldo, tem muitas perguntas que nos chegaram aqui pelo YouTube, perguntando sobre esses ataques às escolas que estão ocorrendo e o que é que o Espiritismo poderia, digamos, alavancar e explicar a respeito dessa situação. Há 5 anos, mais ou menos, quando nos Estados Unidos se tornaram habituais os crimes nas escolas, autoridades educacionais perguntaram a uma jovem senhora qual seria a razão psicológica e pedagógica para explicar tanto assassinato infantil. Ela era filha de um dos maiores pastores evangélicos dos Estados Unidos, Billy Graham. Esse homem era um pastor protestante que a América toda do Norte respeitava pela sua grandeza moral. Então ela respondeu: quando as autoridades pedagógicas resolveram tirar o nome de Deus da grade escolar, quando proibiram falar de religião e não substituíram por escalas e matérias educativas, o que é que podemos esperar de um jovem que não tem nenhuma ideia da grandeza moral, da realidade, cujos pais não têm cultura para explicar Deus, os milagres do Evangelho, a grandeza da sua doutrina? Examinemos, por exemplo, os muçulmanos. Em que país muçulmano qualquer jovem atreveu-se a desrespeitar a doutrina de Maomé que eles esposam por causa da austeridade moral? E, de fato, então, desde que as autoridades governamentais afastaram a ética moral das escolas, e quando eu estudava, havia uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica. Então, aprendíamos a valorizar a educação. Aprendíamos a amar a pátria, porque todo dia pela manhã, em uma sala, cantávamos hinos. O hino nacional, o hino à bandeira, o hino da independência, o hino da cidade. Dever cívico, respeito ao país. Qual é o jovem hoje que respeita o Brasil? Pelo amor de Deus. É até uma ironia. O país é vítima de caricatura, de desconsideração e desrespeito pelos veículos da comunicação social. As piadas são ininterruptas, mas, concomitantemente,
o apoio ao crime, o estímulo ao crime. Esse grupo chamado de Defesa dos Direitos Humanos, com todo respeito, me merecem, porque fazem algumas defesas, mas chega um absurdo, por exemplo, de proteger o assassino e esquece a família do assassinado. Quantos já se levantaram para falar a respeito do pobre rapaz que matou as crianças de Blumenau? Pobre rapaz, sim, porque é um psicopata, é um doente, merece tratamento severo e um longo presídio para educar o seu instinto agressivo. Então, existe no Brasil e em outros países essa agressividade porque o jovem perdeu completamente a direção dos deveres. A educação doméstica praticamente desapareceu. Não é culpa de ninguém. É um processo evolutivo. Que tempo tem os pais? A mãe sai para o trabalho 1 hora, o pai logo depois, para poder dar um nível de equilíbrio. Então, contrata servidores, às vezes perversos, que são surpreendidos, maltratando, castigando, zelando, como muitos têm sido pegados. Então, é necessário que nós façamos uma parada para ver a educação doméstica. Quando uma filha de 4 anos vira para a mãe e bate-lhe no rosto e a mãe acha graça, essa filhinha vai tentar bater no marido, que ele dá uma facada ou um tiro, como efeito natural. Então é necessário educar. É a palavra educar. Não é o governo X ou Y, mas é o processo educacional. Eu me recordo que no tempo de Lutero, 1515, na Alemanha de então, todo mundo com mais de 8 anos era alfabetizado. Aqui no Brasil, ainda hoje, quão poucos são alfabetizados. Talvez até saibam ler, mas não entendem do que ler, não receberam orientação. É um processo natural, esse da degeneração dos costumes. Então, nós vemos, só se pensa em droga, só se pensa em sexo, só se pensa em prazer. Mas é curioso, para que goze o sexo, a droga e o prazer, alguém tem que pagar. E quem tem que pagar são os pais, porque o jovem não tem. Então, se houver um acordo entre pais e filhos, muito bem, você vai usar droga, mas eu não lhe dou mesada. Você tem o direito de ter seu namorado, muito bem, mas tem que trabalhar para se sustentar. Já que você é autossuficiente para uma vida sexual, é autossuficiente para uma vida de manter o corpo. E então há um choque, porque nós fingimos que está tudo bem. Pessoas vêm me perguntar, o que é que eu faço com meu filhinho? 3 anos, ele não me obedece. Eu acho graça, porque aqui na mansão, meus filhos de 70 anos, alguns estão até me ouvindo aqui agora, eu olho para eles, eles sabem o que é que eu quero dizer. E nunca bati em nenhum. Eles são testemunhas. São 662. Podem denunciar. Não, ele me bateu muito, eu fui muito maltratado, eu fui colocado de castigo. Nada disso. Foram educados na medida do possível. Então, essa onda que está havendo é ateniense. Permita-me alongar um pouquinho, porque o assunto é muito sério. Consultaram o maior educador grego para que ele fosse, no grande núcleo de Atenas, proferir uma conferência sobre educação. Ele disse, pois não, eu posso fazer, mas eu necessito de 6 meses. Todos se espantaram. O homem mais sábio de Atenas pedia 6 meses para fazer um discurso, mas era irredutível, então cederam. 6 meses depois, o auditório estava superlotado, porque ele era um orador extraordinário. Ele chegou acompanhado de 2 servos. Cada servo trazia uma gaiola, e dentro da gaiola um coelho, e na mão um cão com a boca
dominada para evitar agressão. Ele se aproximou, a arena aberta, e ele deu sinal ao primeiro servo. Ele abriu a gaiola, o coelhinho saiu correndo. Então ele destravou a coleira e o cão saiu, avançou e despedaçou o coelhinho e causou um grande constrangimento. Vieram empregados, limparam a arena e ele repetiu a cena. Deu sinal ao segundo. O segundo abriu a jaula, o coelhinho saiu correndo. Tirou da corrente o cão e o cão saiu atrás do coelho. Todo mundo imaginou o que ia acontecer, mas não aconteceu nada. O cão deu uma patada no coelho, o coelho deu outra patada no cão e ficaram brincando. Então todo mundo se espantou. E ele disse, Licurgo, quero avisar que a única diferença entre um cão e o outro é que esse outro foi educado. Está acabada a conferência. Então, aquele educado tinha hábitos, o selvagem não tinha. Nós temos instintos, que a educação corrige, limita e orienta para as emoções. Se essas emoções não forem dirigidas, o instinto predomina. E nós vemos o crime de jovens confliteados, obsidiados, atormentados por espíritos equivalentes. Mas esta onda vai passar. Trabalhemos nossos filhos, conversemos. E nós também aprendamos a tratar-nos uns aos outros. Enquanto estamos de bem, tudo vale. Mas na hora que dá uma negativa, já o outro fica com mágoa, com ressentimento, fala mal, briga. Ué, e a gratidão? Alguém me procura, evito-lhe o suicídio. Mais tarde temos um problema, fica de mal comigo. O que é isso? Então eu tenho a obrigação sempre de servir e o outro não tem a obrigação de agradecer. Necessitamos de mudar hábitos. O hábito da gratidão, o hábito do bom humor, das boas palestras, das ideias positivas, das ideias agradáveis. E então resolveremos este drama que não vai ser fácil e sem nenhum desejo que vai piorar. Porque quanto mais divulgam, mais psicopatas querem chamar a atenção. É o problema psicológico de projeção da imagem. Assim, nós lamentamos profundamente e temos piedade dos algozes, das vítimas, das suas famílias, porque ver um filhinho estraçalhado por um machado, por um punhal, por qualquer outro instrumento, dói na alma até a hora da morte. Obrigado, Divaldo. Hércules Cristina nos fez a seguinte pergunta pelo YouTube. Você poderia explicar o que são espíritos ovoides e como eles são levados a essa condição? O tema Cristina, o tema relativo aos ovoides é muito bem tratado nas obras de André Luiz. André Luiz nos apresenta o tema e nos explica que tudo está relacionado à questão da fixação de certas ideias, né? Divaldo nos falou agora há pouco do perispírito, que inclusive foi pesado, né? 18 gramas, mas o perispírito, neste contexto, expressa uma forma mentalmente sustentada pelo espírito. E quando o espírito se fixa em determinadas ideias, principalmente quando está fixado na culpa, no ódio ou no remorso, e não consegue sair desse circuito fechado de ideias, ele como que vai se isolando do mundo. E assim como o corpo físico, se não utilizado, tem a tendência a involuir, a atrofiar, o corpo espiritual, na sua apresentação próxima do corpo físico, né, como nós o conhecemos usualmente, o perispírito, sofre um processo de retração, de encolhimento e de perdas, não perdas definitivas, porque tudo está de uma maneira embrionária, potencial, latente, disposta. Então, o que ocorre é que você vai percebê-los, como o André nos explica, no que seria o corpo mental.
Eles se recolhem, ficam na forma ovoide porque perdem esse contexto humano que nós conhecemos. E aí é preciso, muitas vezes, numa encarnação rápida ou numa encarnação, ainda que com alguma dificuldade, dentro do que os mecanismos fisiopsicossomáticos, né, oferecem dentro da gestação, este corpo mental sofre um choque e, assim como o espírito influencia a matéria influencia o corpo e estimula um certo resgate. De maneira geral, o que os espíritos nos explicam, esta gestação daqueles que estiveram numa condição de ovoide não se sustenta, é uma maneira de ter um primeiro momento. Então, você vai ter, muitas vezes, abortos espontâneos que você, às vezes, nem sabe que aconteceram por situações como essas. Mas o importante, dentro da ideia dos ovoides, é entendermos que o espírito é o senhor de si próprio, ainda que ele não tenha consciência disso. O seu universo é regido no poder que Deus lhe deu por ele próprio, né? O que ele pensa, o que ele sente, o que ele elabora, se apresenta e se constrói na sua tessitura. A realidade espiritual, diferente da realidade física, tem uma plasticidade, uma flexibilidade muito maior e muito mais intensa, de tal modo que não só o ambiente espiritual, mas o próprio corpo, na sua ligação ao próprio espírito, obedece de uma maneira muito direta e imediata o que o espírito cultiva em sua mente, em seu coração. Então, alguém que ficou numa condição de estar como um ovoide é alguém que foi violentando a si próprio num processo continuado. Ninguém vira ovoide do dia para a noite, você não desencarna e se transforma num ovoide. É um processo longo, onde a pessoa fica prisioneira de uma ideia e não consegue sair. Quando a gente fala ideia, não é uma ideia, né? É um monoideísmo, é um contexto fixo, que, de maneira geral, está ligado a sofrimentos, seja pela mágoa, pelo rancor, pelo ódio, e às vezes não se consegue tirar a pessoa disso, é preciso realmente uma intervenção e uma ajuda. O caso mais conhecido, assim, pelo menos no comentário, é aquele em que uma senhora que praticava abortos, né, fazia aborto nas pessoas que queriam abortar, comparece às portas de nosso lar, pede para ser socorrida. A visão de André não lhe permite perceber, ele acha que ela deve ser acolhida, mas o coordenador das atividades diz que não, trata com energia, porque percebe os pontos fixados. Ela tinha vários ovoides que estavam fixados na atmosfera espiritual dela, incrustados em função da relação dos vínculos que ela formou com esses espíritos, pela questão de ódio, pela questão de terem sido tirados da vida. Então, ela não tinha noção do que estava fixado nela, mas os pensamentos deles, a monoideia, o ódio dirigido a ela repercutia, ela percebia, isso era motivo de grande sofrimento e de grande perturbação. Então, todos nós precisamos nos habituar a renovar as ideias sempre e tomar muito cuidado quando ficamos muito fixados. E só para encerrar, para lembrar que André Luiz, quando nos explica a respeito da obsessão, ele nos fala que um dos elementos fundamentais que fazem parte dos processos de obsessão, que são as tomadas psíquicas, está calcada nas ideias fixas. E eu sempre comento isso porque eu brinco, porque eu tinha uma mania de, quando me levantava de manhã, já olhar o que estava errado no quarto. Então, se eu olhava, passava o olho e via uma meia no chão, a toalha está revirada. E aí André diz que toda mania é porta aberta para obsessão, até mania de limpeza. Como assim? Não é por causa do querer que as coisas estejam limpas, mas é pela mania, pela compulsão, pelo processo de atitude obsessiva de repetir os mesmos atos. Não estou me referindo aos toques, né, que é um distúrbio
psicológico, que tem tratamento, estamos falando de uma outra situação. Então, se você tem aquela mania de ficar sempre confrontando e não consegue se libertar daquele processo, atenção, vigilância, tratamento, terapia, porque tudo que nos aprisiona nos escraviza, e se nos escraviza, nos predispõe às sintonias infelizes. Bem, Hércules, obrigado. Divaldo, a Kelly, os médicos dizem que a depressão não tem cura. Existe cura para a depressão no mundo espiritual? Eu ainda não ouvi nenhum médico dizer isso. Naturalmente dizem que é uma patologia muito grave e que o desafio para lembrar-se do seu estado real é muito grande. Mas a depressão não é tecnicamente uma doença, é um transtorno psicológico de comportamento. Então, ela se apresenta sob dois aspectos: a mania, a tristeza, aquele estado profundo de desinteresse, a falta de meta, e aquela outra, que a pessoa tanto cai na fase de depressão profunda, tristeza, melancolia, suicídio, como de exaltação. A pessoa fica exasperada, reage contra tudo, contra todos. É a chamada depressão bipolar. Mas nós, espíritas, sabemos que a problemática da depressão está no próprio paciente. Alguma coisa na sua existência desencadeou o gatilho. A depressão já estava lá dentro como fator kármico. E com a perda, a morte de uma pessoa querida, a perda de um relacionamento afetivo, a perda de uma importância muito grande, uma traição, um desafeto, uma doença, pode desencadear o gatilho e a pessoa, ao invés de reagir, introjeta e começa a cultivar a melancolia. Era esse o nome clássico da depressão, até o século XVII. Mais ou menos no fim do século XVII, na Inglaterra, um psiquiatra sugeriu o nome depression. Depressão vem do latim depremere, puxar para baixo. Então, a depressão, a pessoa é sempre negativa, está sempre embaixo, sem meta. E a cura, o esforço pessoal. Todos nós temos momentos de melancolia, tristeza, uma ingratidão dói. A gente não pode fingir que não se incomoda, claro que se incomoda, mas não lhe dá o valor que outros atribuem. Não fica queixando, recordando, fixando, procura superar. Então, a pessoa saudável, quando o gatilho disfunciona, a afetividade, a doença, a morte de alguém, depois de passar aquele período que é chamado luto, foi estudado muito por Freud, o período do luto. Ele dizia que a pessoa pode ficar triste e deprimida até um mês. Depois de um mês, já é depressão, segundo Sigmund Freud, porque já vai além do normal. Dessa forma, a depressão tem cura, e cura imensa, através do esforço que o depressivo saia para mudar de paisagem mental. Há muita gente que gosta de ser infeliz. Eu tenho muitos conhecidos que adoram doença. Eu tenho um deles que é tão curioso que quando apareceu aqui aquela questão pandêmica dos porcos, aquela gripe dos porcos, na Ásia, ele aqui em Salvador já estava com a doença. Eu digo, mas só apareceu agora na Ásia. É, porque ainda não me examinaram. E muita gente gosta de ser doente, porque o depressivo não trabalha, se queixa, agora os outros trabalham para tomar conta dele. Então, se nós dissermos, você tem o direito de ficar depressivo, mas tem que trabalhar para comer, tem que trabalhar para tomar banho. Então, vou lhe botar no banheiro, mas a torneira você que abre, para poder a pessoa reagir, porque está muito doída. É o que eu, pessoalmente, chamo ferida da alma. Ninguém vê, mas a ferida está lá dentro. E somente sabe quem sente a dor. A gente olha para o rosto, um rostinho lindo, mas às vezes a ferida está lá dentro como um câncer de natureza moral.
Saibam os deprimidos, e todos passamos por fases de depressão, inclusive Carl Gustavo Jung, o pai da psicologia analítica, que ficou 3 anos no poço da depressão, até o dia que ele resolveu sair, e saiu e se tornou um dos maiores psicoterapeutas da humanidade. Então, digo-lhes todos que, ao lado desse problema que é orgânico, tem aquele de natureza espiritual. Espíritos perversos nos entristecem, descarregam energias pesadas e a gente tem melancolia. Aí perde o sentido do trabalho. Desencantam-nos, nós perdemos o interesse por ajudar. Através da psicoterapia, do passe, da oração, das boas leituras, eu digo aos meus pacientes, eu também sou paciente, leia, eu estou sempre lendo. Eu estou lendo agora um livro de 900 páginas. Leio, então, 2, 3 páginas, porque eu estou lendo 5, 6 livros. De acordo com o humor, eu vou ler um, vou ler outro, para evitar, estando triste, ler um livro de tragédia. Aí fica pior. Então, a boa leitura é um grande amigo nosso. A meditação, pensar em Jesus, dizer como é que ele aguentou. Como é que ele aguentou conviver conosco? A gente não aguenta uma temporada, ele aguenta mais de 2000 anos e ainda vem para cá com a Páscoa, a ressurreição, dizendo assim, volte, eu sou o pastor, você é a ovelha, saia do caminho. Então, isso nos livra da depressão. A depressão, portanto, é um transtorno que está na moda. A gente tem o direito de ficar triste, e não é depressão. Periodicamente eu fico triste. Quando eu vejo coisas como o estado atual da sociedade, me dá uma angústia. E me lembro de Raul Teixeira, Divaldo, nós estamos enxugando gelo. Porque enxugar gelo vai acabar o gelo, né? Porque ele está sempre suando por causa da temperatura. E então eu digo, meu Deus, a gente fala tanto, é tão fácil. E quando acaba, os amigos queridos estão nessa faixa, não sai. Aí dá tristeza. Mas depois eu digo, mas o problema não é meu. Meu problema é acender a luz. Se o outro resolve apagar, isso já é problema dele. Então tem a depressão orgânica, do próprio organismo, do moral, tem a depressão mediúnica, obsessiva. Lutar contra uma e contra a outra através do bem-querer, do trabalho. Vai ajudar alguém pior do que você e você melhora da depressão. E vai descobrir que a melhor terapia do mundo é amar, é perdoar, é dar ao outro o direito de ser como é, e a gente lutar para ser cada dia melhor. E evitar aquele, mas eu não sou para nada, eu não dou para nada, eu não sou nada. Eu sou filho de Deus. Se é ser ruim filho de Deus, então paciência, não tem outro jeito. E agora digo como Chico Xavier, Jesus me ama como eu sou. Apesar de, ele me ama. Assim, quem tem depressão, e a maioria aqui tem, laivos, estágios, reaja. Sorria mais. Quando a gente sorri, a gente produz a imunoglobulina. É uma maravilhosa secreção que fica na saliva para ajudar a digestão. E ela, então, nos rejuvenesce. Quanto mais as pessoas são alegres, extrovertidas, menos depressão tem. Porque a imunoglobulina dá-lhe sempre muita juventude. Bem, então, depois dessas palavras do Divaldo, de entusiasmo para todos nós vamos solicitar ao Hércules que faça a sua despedida do público presente, daqueles que nos assistem remotamente. Mais uma vez, agradeço imensamente, de todo o meu coração, pela oportunidade de aqui estar, de compartilhar convosco, né? Os que estão presencialmente, os que estão remotamente, porque num momento como esse, fica claro que a proposta de Jesus é efetiva, né? Quando estamos ligados todos em torno de um só pensamento, um só sentimento, a sinergia que nos une, nos faz perceber de uma maneira mais clara que não estamos sozinhos, de fato, que fazemos parte
de uma grande família. Então, é me sentindo como um membro dessa família que me acolhe, que eu me despeço agradecendo a todos. Muito obrigado, Hércules Romano. Agradecemos ao público presente, a quem nos assistem remotamente, ao Júnior e ao Sérgio, da equipe da Mansão do Caminho, à professora Solange, a Divaldo, pela assistência, pela companhia na noite de hoje. Convidamos agora, então, a Divaldo para fazer o encerramento da nossa reunião. Queremos agradecer as boas perguntas, porque uma resposta depende da pergunta. As perguntas muito doutrinárias, com objetivo de esclarecimento, isso é muito bom. Façamos na nossa reunião de Conversando do Espiritismo uma sala de conversa de Espiritismo. Perguntemos tranquilamente o que ignoramos, procuremos aprofundar e, acima de tudo, meditemos nas respostas para tirar o problema da mente. Se não ficou muito clara, terminada a reunião, procura aquele que deu a resposta. Eu não entendi muito. Porque o objetivo aqui é aprendermos. Todos nós somos aprendizes, cada dia com um pouco mais de experiência. Às vezes a gente fala de uma forma como se a pessoa já tivesse uma base espírita e ouve, mas não entende. Procura esclarecer. Nosso objetivo é iluminar consciências e fazer daqui da nossa casa uma escola de fraternidade, um lugar rico de vibrações. Os irmãos não podem imaginar o número de espíritos que estão aqui conosco, bons, ajudando-nos, agradecendo, amparando-nos a cada um de nós. Então, eu estou bem comovido, porque um desses espíritos mandou um recado a 2 filhas que tem. E um recado que me sensibiliza muito. Diga a fulana e a Beltrana, falou o pai, que eu estou aqui com Dona Beltrana, nunca nos afastamos deles, que preservem a alegria, porque nós, aqueles que conhecemos a verdade, estamos sempre com o farol a iluminar consciências. Então, cada um de nós aceite para si essa mensagem que foi dirigida a 2 irmãs, pelo seu pai, espírita, militante, sua mãe, espírita, médium, para que a alegria e o bem-estar tomem conta de nós. Agora é o momento mais grave, mais profundo. É o momento da comunhão espiritual com o mundo transcendente, em que os médiuns estarão ativados nos seus centros de energia, nos seus campos de força, para transmitirem o passe que nos vai aliviar a depressão, que vai afastar as entidades perversas e nos vai dar a alegria de sairmos daqui com outras perspectivas que talvez não tenhamos trazido para o início da reunião. Então, pedimos aos médiuns, passistas, para que tomem os seus lugares. Nosso divino amigo, tu nos convidaste para o banquete da Boa Nova. Aqui estamos. Nem todos possuímos o traje nupcial para o banquete, que seria um coração puro, uma alma devotada ao bem. Apresentamo-nos conforme nós estamos. Então, abençoa os nossos companheiros de mediunidade, que se dispõem a transmitir energias balsâmicas para a nossa existência, fortalecer nossa aura, dar-nos sentimentos de nobreza e ajudar-nos na trajetória evolutiva. Também te pedimos por nós, por cada um de nós, por aqueles a quem nós amamos, aqueles que fazem parte do nosso currículo de afetividade, mas também por aqueles que não gostam de nós, que vibram e agem
dominados por sentimentos negativos. Nós te pedimos, Jesus, pelos que se suicidaram, nossos irmãos afligidos, desesperados. Também nós te pedimos pelos espíritos infelizes que sofrem, para que a tua misericórdia alcance-os e os liberte da amargura, do cepticismo. Também te pedimos pela nossa casa, nosso tabernáculo de oração, de ação benéfica, de caridade. Que a nossa casa seja um coração irradiando luz e um cérebro vibrando notícias de amor. Pelos nossos diretores, por aqueles que nos ajudam, mas também te pedimos pelos internautas que estão vibrando conosco, que neste momento as energias aqui estendidas cheguem-lhes e os animem, os confortem, ajudem-nos a avançar na trilha do bem. Abençoa nossa água para que adquira propriedades curativas. Dá-nos tua paz, essa paz feita de tranquilidade e amor, em nosso lar, em nossa família, em nosso trabalho, paz no Brasil, em nossos líderes, para que pensem nas comunidades sofridas, às quais prometeram socorrer, pela paz no mundo agitado, pelo planeta que também parece ter enlouquecido com tantas enchentes, tantas fraturas, tantos terremotos, tsunamis, explosões vulcânicas e outros danos de natureza sísmica. Que haja paz na terra e boa vontade entre as criaturas humanas. Em teu santo nome, ó Pai Celestial, da Mãe Santíssima, em nome de Jesus, dos Espíritos guias, encerramos a nossa reunião, formulando votos de harmonia íntima e de paz, de saúde e de alegria para todos nós. Está encerrada a nossa reunião.